da nossa plataforma. O livro de Gênesis, no capítulo de número 6, o versículo 13, nos diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E nós, irmãos, estamos diante de um texto da palavra do Senhor que nos traz uma reflexão bíblica, e a gente faz alguns rascunhos para aprender a não se perder. E eu pude observar, irmãos, que esse texto que acabamos de ler nos traz lições importantes para nos ajudar na nossa caminhada nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Caminhar com Cristo é muito bom. Cristo nos orienta através do Espírito Santo, que é o Paracleto, que é aquele que nos ajuda. Eu não digo nem aquele que está no nosso lado, porque isso é uma versão grega do Paracleto, do advogado. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, ele veio no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele veio para estar conosco. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo, ele está dentro de nós, nos orientando, nos ajudando, nos revelando e nos santificando através da palavra. Amém, igreja? E quando falamos dessa passagem bíblica, nós vamos observar que Deus, ele se interessa com aqueles que são fiéis a Ele, que estão querendo ter um relacionamento com Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vamos perceber que está falando de uma geração. Essa geração era uma geração que não era uma geração que se santificava, mas essa geração era uma geração corrupta, violenta, era uma geração de pessoas que se distanciavam de Deus, era uma geração de pessoas que se afastavam do Senhor, era uma geração que não tinha compromisso com a verdade, era uma geração que não tinha compromisso com a santidade, era uma geração, irmãos, que estava fazendo conforme tudo a sua vontade. Era uma geração, irmãos, que andava conforme os seus desejos. Era uma geração que andava conforme as suas vontades. Essa geração, ela não tinha um compromisso com o seu Deus, ela não tinha um compromisso com a verdade, ela não tinha um compromisso com a adoração, ela não tinha um compromisso com as coisas que o Senhor havia dito, que o Senhor já havia programado para o ser humano, que era se aproximar de Deus, que era ter um relacionamento com Deus, que era falar com Deus. Eles não tinham esse propósito. A geração de Noé era uma geração difícil, irmãos. Era uma geração que nos chama a atenção para nós refletirmos sobre a geração que estamos vivendo. Será que a nossa geração não está se assemelhando à geração de Noé? Deus está chateado com a geração de Noé. Deus está aborrecido com essa geração, a qual eu estou desenhando a situação dela naquele contexto. Deus está aborrecido com essa geração. E é interessante, irmãos, que Deus decide destruir aquela geração por meio das águas.
das águas que ia descer, das águas que eles nunca haviam tido até então a experiência nem de chuva que caísse sobre a terra. Mas Deus olha para a terra e ele observa um homem chamado Noé, e esse Noé é o homem que Deus acha graça da vida dele, a forma que ele se comporta, a forma que ele está se comportando, se aproximando de Deus no meio de uma geração na qual eu já falei, corrupta, uma geração egoísta, uma geração que só olha para dentro dela mesma, uma geração que é guiada pelos seus desejos e pelas suas vontades. Uma geração assim não é uma geração que vai muito longe, não é uma geração que é abençoada, não é uma geração que tem comunhão com Deus. Essa geração vai nos decepcionar quando nós lemos o livro de Gênesis e observamos que o comportamento dela nunca foi e nunca será um padrão para a igreja ordierna. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, essa geração é uma geração que não atentava para as coisas de Deus. Será que nós não estamos vivendo esse mesmo contexto? Será que nós não estamos vivendo o mesmo período ou semelhante ao período de Noé? Violências, as pessoas brigam entre si, intrigas, pessoas não têm o temor de Deus mais, as pessoas não querem buscar a Deus mais. Às vezes até dentro da igreja as pessoas buscam a Deus por conta das suas necessidades. Na hora que as suas necessidades são atendidas, então elas deixam a obra de Deus para lá, então elas abandonam a vontade, os propósitos de Deus, porque vivem uma vida que alcançou aparentemente aquilo que eles desejavam. Mas a geração que nós estamos vendo hoje, ainda no meio dessa geração corrupta, é essa geração que está aqui, e a geração que está me vendo, que ainda acredita, que ainda obedece, que ainda se santifica, que ainda tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aí Deus olha de cima para baixo e vê um homem caminhando, vê um homem chamado Noé. E Noé, ele é um homem que Deus vai escolher, é um homem que Deus vai falar com ele e vai dizer para ele: Noé, eu quero que você construa uma arca. É uma arca que eu quero que você faça. Irmãos, este versículo nos traz bastante lições, nos traz ensinamentos, nos traz informações para que nós venhamos viver uma vida cristã mais confortáveis. Olha o que diz esta geração: ela troca o certo pelo errado. A geração pré-diluviana é uma geração que troca o certo pelo errado. É uma geração diferente da qual nós estamos vivendo hoje. É uma geração que, de fato, aquilo que é errado, ela aceita, e aquilo que é certo, ela despreza. Não estamos vivendo esses dias, irmão? Que tem muita gente trocando o certo pelo duvidoso, o certo pelo errado. É a geração que estamos vivendo. É uma geração que já voltou as costas para Deus, mas Deus ainda está resgatando, Deus ainda está falando por essa geração que troca o certo pelo errado. Essa geração, ela não aceita mais ser confrontada. É uma geração que estamos vivendo hoje, que não aceita mais ser confrontada, dizendo: você, irmão, está errado, não é esse o caminho. Não aceita mais ser confrontado pelos seus próprios erros. Meus amados, a geração de Noé não aceitava mais ser confrontada, meus irmãos.
Estamos vivendo a semelhança dos tempos de Noé, a geração de Noé, que as pessoas não aceitam mais ser confrontadas pelos seus próprios erros, pelos seus próprios caminhos. Aleluia! Ela desejava viver nas práticas dos seus erros. Por mais que Noé pregasse, por mais que Noé falasse, por mais que Noé dissesse que ia ter um encontro, que ia ter um dilúvio, que ia ter a arca para que alguém se salvasse, mas eles estavam apegados ao seu egoísmo, estavam apegados aos seus caminhos, estavam apegados ao seu pecado, estavam apegados aos seus desejos, e isso cegava eles de tudo que Noé dizia. Meus amados irmãos, nessa nossa geração também está desse jeito, semelhante a isto. As pessoas estão cegas, as pessoas estão vivendo o seu próprio eu, o seu ego, as suas vontades, mas quem é crente, quem é cristão, quem obedece à palavra, não vive a sua vontade, não vive o seu eu, não vive os seus desejos, mas ele vive a direção de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a